Hoje nosso conteúdo é bem interessante, assim, para as meninas. É uma coisa que afeta mais as meninas do que os meninos, né? Que são as estrias. Vamos falar um pouquinho também de quais são as causas delas, por que que elas aparecem e os tratamentos nas estrias. As mulheres têm, né, uma maior cobrança que os homens, mas os homens também têm estrias, né? São fissuras que aparecem na pele e que podem ser causadas por alguns motivos que nós vamos estudar agora. O que que são as estrias? Quais os tipos de produtos podem ser utilizados no tratamento anti-estrias? Nessa sessão a gente vai discutir o assunto e desenvolver esse novo creme anti-estrias, né? Creme para estrias, para melhorar o aspecto das estrias. A gente começa definindo, né, fazendo a definição, a localização e a formação das estrias, como que elas acontecem. Então, elas são danos na derme devido à intensa ou rápida distensão. Né? Então, elas acontecem na derme. A derme seria qual camada? Camada intermediária da pele. A gente tem a epiderme, que é a camada mais externa, a derme e a endoderme ou hipoderme, que é a camada mais profunda. Então, as estrias, elas não são causadas na epiderme. Por mais que a gente veja que a formação das estrias a gente consegue ver por fora, né, da pele, elas são causadas por dentro. Por isso que elas são tão difíceis de serem tratadas. Se elas fossem causadas na epiderme, a epiderme é um tecido que está em constante renovação. Lembre-se que a epiderme ela tem ali uma formação muito rápida de novas camadas de queratina. Os queratinócitos formam novas camadas ali na epiderme. Então, a estria ela seria renovada, né, como qualquer coisa que acontece na epiderme é renovada, tá? Mas ela está ali, é constante, incomoda, porque ela está na segunda camada da pele, ela está na derme, ela está por dentro. Então, são lesões visíveis na pele, com linhas de diferentes espessuras, às vezes elas são discretamente enrugadas. Então, as estrias elas podem ser um pouquinho aí enrugadas. Local da pele com estrias, né, mais comuns, a gente tem no abdômen, nas nádegas, nas coxas, na região inguinal. Para quem não sabe, região inguinal é na virilha, tá? Nos membros superiores e inferiores, tá? Braços e pernas. Geralmente apresenta perda da capacidade de sintetizar fibroblastos e diminuição de colágeno e elastina. O que que são essas estruturas? Fibroblastos, colágeno e elastina. São estruturas que dão sustentação para aquela região da pele. Tá? Então, se você tem essas estruturas que sustentam a pele e elas estão sem capacidade de serem sintetizadas, ou se elas foram destruídas, aquela parte da epiderme ela vai provocar um afundamento, ou um levantamento, né, provocando aí a desidratação da pele. Pode estar também ligada à formação de estrias. Né? Então, pessoas que têm a pele muito desidratada pode aí formar estrias. Quando o caso é só de desidratação, às vezes você consegue retomar a posição original da pele, reidratando a pele e a pessoa se reidratando também, ela pode aí, tirar esse aspecto da estria. A gente tem paredes de sustentação que deixam a nossa pele firme, né? Então, quando você estica de uma vez essa pele, essas paredes quebram. E essas paredes, na verdade, são como molas, porque elas vão e voltam. Só que se você estica demais uma mola, ela arrebenta. É isso que acontece com o colágeno, com a elastina e com os fibroblastos. Quando eles arrebentam, a pele perde a sustentação e aí afunda ou dá um alto relevo que forma ali aquela aparência de estria na epiderme. Então isso acontece quando a pessoa cresce rápido demais. Eu mesmo tenho várias estrias na região lombar por conta do meu crescimento muito rápido dos 12 aos 15 anos. Então teve essa estriação no local. A pessoa também toma medicamento, suplemento, vai para academia, quer crescer massa muscular, você pode notar que nos braços da pessoa que faz halterofilismo tem aquelas estrias que parecem veias, né? Algumas estrias, tá certo que em alguns casos são veias sim, mas se você prestar atenção, algumas daquelas formações são estrias, né, por conta do crescimento muito rápido do músculo e a pele não deu conta e arrebentou os fibroblastos e o colágeno. E o caso mais comum e mais conhecido é o da gestação.
tá? Então, a gestação, quando a pessoa tem o crescimento de um bebê dentro da região ali abdominal, né, dentro do útero, então a criança cresce, estica, né, estica a pele da mãe, que vai formar as estrias, né? Que no caso é algo lindo, né? Se você tem estrias de gestação, eu acho que é a estria mais bonita que existe, porque você trouxe alguém para esse planeta. Então, você serviu de portal para uma pessoa nascer aqui. Então, isso daí é fantástico. Você ter essa cicatriz que mostra que você passou por esse processo de gestação, né? Eu acho que uma das estrias que a gente tem que respeitar é a estria de gestação, porque alguém teve que nos gerar e teve que ter estrias de gestação por conta da nossa geração. Nada melhor do que a gente poder retribuir isso, né, para uma pessoa vir para esse planeta tentar aí ser uma pessoa de bem, né? Então, é uma estria que deve se respeitar muito. A formação das estrias ocorre devido a fatores ou a combinação deles, outro deles são fatores endócrinos, né? Aumento de níveis de hormônios esteroides, né? Causa aí a síndrome de Cushing, que é uma desordem endócrina causada geralmente por níveis elevados do cortisol, a terapia esteroide com efeitos sobre fibroblastos. Então a gente tem aí essa síndrome de Cushing, que é uma alteração hormonal dos nossos esteroides que pode causar estrias também. Tá? Então é um fator endócrino. Então a gente já falou de fatores infecciosos, lá da toxina, né? A toxina estriotoxin, que faz a deformação, a quebra dos elementos que sustentam a pele, da estria mecânica, por um alargamento muito rápido da pele, né, que forma a estria, e fatores endócrinos, que são fatores hormonais. Por mais que sejam fatores diferentes, a causa da estria é sempre a mesma. Tá? É um desarranjo nas estruturas que sustentam a pele. Tá? E aí nessas estruturas a gente pode pontuar fibroblasto, colágeno e elastina. São estruturas fundamentais para que a nossa pele fique sustentada. Aqui tem mais um fator genético, que é a síndrome de Marfan, que é uma doença hereditária que afeta ali o tecido conjuntivo, então a pessoa já nasce com esse problema e causa, né, por conta dele, as estrias, né, o fator genético que causa ali no fenótipo, né, da pessoa a formação de estrias, síndrome de Marfan, uma formação do tecido conjuntivo. Outro fator é a associação a tratamentos, então a gente tem aí alguns medicamentos, nós que somos farmacêuticos temos que orientar as pessoas com relação a esses tratamentos e a formação de estrias, né? Tratamentos de doenças como hipertensão, doença super comum, muitas pessoas usam medicação para hipertensão e essa medicação pode causar estrias, HIV, tuberculose, doenças crônicas hepáticas e outras podem afetar aí a formação de estrias na pele. Geralmente a hipertensão está ligada um pouco à obesidade, né? Então a pessoa já tem uma certa obesidade e aí tem uma sobrecarga no sistema cardiovascular e ainda pode, não só pela gordura, por formação mecânica, né? A estria também pode ser causada pelos medicamentos. Olha o barrigão da grávida, né? Nas mulheres tem uma maior presença nas mamas e em regiões que também apresentam celulites, como no abdômen, principalmente nas laterais e nas nádegas. A mulher ela tem o corpo mais curvilíneo do que o homem, né? Então ela tem curvas, né? As formações das curvas das mulheres favorecem ali nas regiões que têm um volume maior do que o volume do corpo masculino, como nas nádegas laterais, culote, nos seios, nas mamas, né? Então são regiões mais propensas a causar aí, a ter aparecimento de estrias, né? Então a pele da mulher também é mais delicada, né? Então tem todo esse processo aí que pode causar estrias. Em grávidas, além desses locais, é comum estrias aparecerem também nas coxas e nas pernas, né? O aumento de volume hídrico. A grávida ela tem uma retenção hídrica maior, porque ela tem que sustentar o feto ali com água também, né? Não só para ela, mas para o feto. E aí, essa retenção hídrica provoca uma ruptura também nas coxas e nas pernas. Elas acometem em torno de 90% dos casos de gravidez, com maior incidência no terceiro mês devido à distensão mecânica do corpo. Professor, você é professor de cosmetologia, você sabia de tudo isso? Sua esposa teve estrias? Teve. A gente, quando ela
falou para mim que estava grávida, né? Eu falei, não, então vamos tratar desde o começo, desde a primeira semana. E eu comprei para ela óleo de rosa mosqueta com óleo de amêndoas, os óleos puros. E aí todo dia após o banho, ela passava na barriga o óleo de rosa mosqueta e o óleo de amêndoas. Foi até o 8º mês sem aparecer estrias, né? Na metade do 8º mês elas apareceram, tá? Mas foram numa quantidade bem menor do que a gente estava esperando, porque esse tratamento deu uma amenizada, né? Deu uma amenizada ali nas regiões onde a estria aparece. Óleo rosa mosqueta com óleo de amêndoas. Depois eu vou explicar para vocês o que tem nesses óleos que diminui aí a formação de estrias. Outra coisa interessante que foi a idade. Por ela ter um pouco mais de idade, minha esposa quando ela ficou grávida ela tinha 35, tá? A pele da mulher quando ela tem mais idade, fica grávida, ela distende mais fácil, tá? Imagina você, uma jovem de 20 anos, né, 18 anos, com a barriga trincada, durinha, e fica grávida, né? Então, quando o bebê vai empurrar aquela barriga, ela tem uma formação de colágeno, elastina e fibroblastos muito mais forte. Então, na hora que arrebenta, né, na hora que empurra aquilo, forma muito mais estrias. Então, a gravidez, quanto mais jovem a mulher for, mais fácil é a formação de estrias, né? Com o aumento da idade, a pele ela fica um pouco mais maleável e aí forma menos estrias. Aqui a gente vai falar um pouquinho da classificação de estrias de acordo com a evolução e o tamanho. Então, a gente tem fases das estrias e a classificação clínica delas. Deixa eu voltar aqui. Nós temos estrias recentes, que são essas eritematosas, violáceas ou hiperpigmentadas, com até 1 ano de evolução. São as estrias na verdade, vermelhas. Tá? Então elas têm até 1 ano de evolução e que você pode ali tratar elas mais facilmente. As estrias antigas são as brancas nacaradas e brilhantes, ou estrias com mais de 1 ano de evolução. Estrias mistas são aquelas antigas com bordas vermelhas, né, eritematosas e violáceas, devido a agravamento recente, como, por exemplo, uma segunda gravidez, e aí você tem uma nova estria arrebentando perto de uma estria antiga. Tá? E nós temos a classificação de acordo com o tamanho, nós temos estrias finas ou estreitas, são aquelas que medem até 5 milímetros de largura, e estrias largas, que são aquelas que medem mais de 5 milímetros de largura. Então, a gente tem essas estrias aí mistas, né? Recente, vermelha, antiga, branca e a mista, que é dos dois tipos. A gente pode ainda classificar quanto ao relevo, né? As estrias podem ter 3 tipos de acordo com o relevo. A gente tem as atróficas, que é um relevo deprimido com relação à superfície cutânea. Você passa a mão na estria, parece que ela tem uma certa profundidade. Nós temos as estrias hipertróficas, tem um relevo elevado em relação à superfície cutânea, você passa a mão, você sente um alto relevo sobre a pele, e as estrias planas, sem alteração de relevo. São aquelas que aparecem na pele, porém você passa a mão, você não sente nem elevado, nem diminuído o local. Elas têm apenas a aparência de estria, mas ela não tem uma superfície definida de altura nem de profundidade. Então a gente tem esses 3 tipos de acordo com o relevo da estria. Nesse slide a gente vai falar um pouquinho do diagnóstico, prevenção, ativos e tratamento de estrias. Como é que a gente faz um diagnóstico? A pessoa fala assim, não, eu estou diagnosticando que você tem estria. É um diagnóstico fácil e simples. Não é necessário nenhum exame complexo devido ao seu aspecto visual característico. Então, você apenas olha para o local da região e confirma se a pessoa tem ou não estria, né? E aí o farmacêutico cosmetologista, né, pode fazer esse tipo de exame, né, e afirmar que a pessoa tem para definir um tratamento. O tratamento tem alguns objetivos. Primeiro, é a reestruturação da epiderme. O local ali da epiderme onde está profundo ou está aumentado, as pessoas vão tentar dar uma amenizada na epiderme para ver se a gente consegue nivelar a estria. E é sempre um desafio que existe muita disciplina do paciente e paciência também. Não é algo que muda do dia para a noite esse tipo de cicatriz. E é um processo assim, é bem demorado, muitas pessoas desistem até de fazer o tratamento por ser um tratamento mais demorado e mais longo. Mas é um autocuidado que precisa ser feito, porque se não tirar completamente,
consegue melhorar bastante, aumenta a autoestima da pessoa. As estrias mais jovens apresentam maior chance de ter tratamentos com sucesso do que as antigas. Quanto aos ativos e métodos mais utilizados no tratamento anti-estrias, a gente vai ver alguns exemplos a seguir. O que a gente pode falar para melhorar estrias aqui? Primeiro, a tretinoína tópica, a gente falou dela na acne, falando de acne. Então ela estimula a neocolagênese, ou seja, a produção de colágeno, de novas estruturas de colágeno. Então a tretinoína ela tem essa característica boa de estimular a neocolagênese. Uso de baixa concentração, como 0,05% a 0,1%, é aplicado de 1 a 2 vezes por dia e promove a melhora nas estrias devido à diminuição da atividade da colagenase. Colagenase é aquela enzima que destrói o colágeno, né? Então ela diminui a atividade da colagenase e aumenta a produção de mucopolissacarídeos, que são essenciais para a produção de fibras colágeno. Aí a gente pode aumentar essa quantidade gradativamente até que se perceba um eritema e descamação na pele do paciente. Então a gente vai aumentando aos pouquinhos a quantidade de tretinoína. Quando a pessoa começa a pele ficar vermelhinha e descamar, a gente sabe a concentração exata da pele da pessoa para tratamento com tretinoína de estrias. Que a gente tem, né, tratamento recente, de estria recente com tretinoína. A gente pode ver as marcas vermelhas aqui, né? Antes e depois, parece até que passou um Photoshop no local, né? Parece que é a mesma foto com o Photoshop, mas na verdade é o tratamento com tretinoína, né? Um bom tratamento aí com tretinoína retirou essas estrias recentes vermelhas. Então, estrias vermelhas são bem mais fáceis de serem tratadas. Outro tratamento é com ácido acético, né, os alfa-hidroxiácidos, né, que a gente já falou deles no peeling da pele, né, então pode ser utilizado também nas estrias, a concentração de 15 a 20%, através de quimioesfoliação, aplicada na derme capilar. Então são feitos peelings mensalmente. Então você vai fazer uma esfoliação daquela epiderme, você vai tratar com ácido e descamar a epiderme para conseguir melhorar o aspecto da estria. Outro ácido, ácido glicólico, concentração 20%, combinado aí com vitamina C, de 5 a 15%. Esse ácido vai contribuir para melhorar a aparência e a textura da pele da pessoa. O ácido hialurônico, mais uma vez o ácido hialurônico, né? Biopolímero formado por ácido glucurônico e nasamina, são componentes naturais da pele, eles estimulam a atividade dos fibroblastos e também a produção de colágeno, né? Muita gente está usando o hialurônico para muita coisa hoje em dia. Então ele é um ácido aí, muito utilizado na cosmetologia atualmente. Tratamento não com produtos, né, mas com alguns mecanismos diferentes. A gente tem a luz intensa pulsada por laser, tá? Então essa técnica ela vai melhorar a textura da pele e o eritema das estrias. Como é que eles funcionam? A gente tem um laser que vai emitir luz amarelada pulsante. Essa luz é absorvida pelos pigmentos hemáticos e por proteínas do colágeno das estrias. Pensa bem, nós temos estruturas que absorvem luz dentro do comprimento de onda amarelo, né? Então, são esses pigmentos hemáticos e as proteínas de colágeno. A luz amarelada, então, vai estimular a produção de colágeno e a restauração da coloração natural da pele. Então, com isso, a região na qual se encontram as estrias tende a se igualar ao tom natural da pele ao seu redor. Então, você não acaba com as estrias, você faz ela mudar de cor, tá? Então, você colore a pele ali num tom só, né? Vai ficar mais harmônico e mais homogêneo. Capaz que se você passar a mão, você sente a estria, só que ela não aparece mais, porque a coloração dela vai ser alterada. Esse procedimento tem duração de 6 meses, com 3 a 4 sessões a cada 2 meses. Falando de coloração, é interessante também, quando eu fiz meu mestrado, ele foi voltado para a área da pele, tatuagem, tá? Existem tatuadores que fazem correção no corpo das pessoas, é quase que um procedimento clínico, tá? Então, a pessoa perde o mamilo, a pessoa faz a tatuagem do mamilo todo em 3D, né? Você olha assim e fala assim, não, tá idêntico, não parece que a pessoa perdeu o mamilo, né? E para estrias também já foi pensado muito nisso, né? A colocação, a injeção de tinta da cor da pele da pessoa para tampar a estria, né? É muito interessante que tem alguns artistas, né? A gente fala no artista assim, o cara reconstrói o corpo da pessoa
com a agulha de tatuagem. Ela é muito estigmatizada, né? As pessoas vinculam a tatuagem sempre a algo ruim, né? Algo que não é legal, né? Muitas pessoas fazem esse tipo de vínculo, mas na verdade a tatuagem pode aí ajudar a melhorar a autoestima de várias pessoas, dependendo aí do tatuador e do que ele faz com a ponta da caneta. Que a gente tem a luz intensa pulsada por laser, é esse aparelho aí, ó, que faz essa pulsação para mudar a coloração da estria. Divulsão dérmica, né? Vai se usar uma anestesia local no descolamento da estria na altura da derme, movimentos de vai e vem que causam um trauma tissular. Então vai causar um trauma ali no local. Isso é feito, né, com atrito. Tem sangramento no local e depois desse sangramento vai ter uma coagulação e formação de colágeno. Então você vai estressar a sua pele ali no local até haver um sangramento, né, vai fazer uma ferida, vai formar uma nova casquinha, uma nova pele ali no local. Então esse método mostrou-se mais eficaz para estrias isoladas, se comparadas a estrias em redes. Tem boas respostas em locais como mama, nádegas e braços. Eu imagino que fazer a divulsão transdérmica nas mamas, no seio, né, deve doer pra caramba, porque é um local bem sensível, né, e aquelas estrias ali devem incomodar também. Outro ativo, o extrato de trigo, tem propriedades antioxidantes, atua também na revitalização da pele e ativa a síntese e a movimentação dos fibroblastos. Então, o extrato de trigo é um ativo bem utilizado aí para tratamento de estrias. A dermoabrasão superficial, né? Então aqui é como se fosse uma destruição da camada da epiderme, gerando assim uma camada nova, como se fosse a divulsão transdérmica, e sem sequelas nas estrias. O método vai se utilizar de um dermoabrasor com ponta de diamante, essa pontinha aqui é de diamante, em movimentos de vai e vem até o início de um sangramento, né, que é um pedalzinho, né, que você acelera ou não o aparelho. Geralmente são feitas até 10 sessões a cada 2 ou 3 semanas. Bom, a gente viu que tem uma grande quantidade aí de produtos para o tratamento de estrias disponíveis no mercado, porém ainda tem muitos que não têm sua eficácia confirmada por estudos científicos, que incluem aí mecanismos específicos e ensaios clínicos seguras, né? Então tem que tomar bastante cuidado com esse mercado da cosmetologia. Óleos, cremes e outros produtos anti-estrias. A gente pode ter como tratamento para estrias o uso de hidratantes. Tá? Então a gente usa aí ativos emolientes, que vão agir na recuperação e na manutenção da hidratação da pele. Se for feito regularmente, pode retardar a atrofia e evitar o aparecimento de novas estrias. Alguns exemplos de substâncias utilizadas na hidratação. Tem os esqualenos, os fosfolipídios, que é a lecitina de sódia, o colesterol, a ureia, os lactatos, as ceramidas, os ácidos graxos, como o oleino e o linolênico, e também triglicerídeos. O óleo de amêndoas é um dos mais famosos, principalmente aí na gravidez, e o óleo de rosa mosqueta, né, que é a dupla infalível. Tem ácidos graxos insaturados que contribuem para a regeneração da pele e também para amenizar a aparência de cicatriz das estrias. O óleo de rosa mosqueta, né, eu acho que é um negócio que a gente tem que ter em casa, né? Ele é um cicatrizante natural muito potente. Não tem medicação que faz o poder de cicatrização tão eficiente quanto o óleo de rosa mosqueta. Ele é tão bom que quando a gente tem aí um acidente de moto, a pessoa cai no chão, rala a pele e vai para o hospital de queimaduras, a primeira medicação que eles passam é vaselina sólida com óleo de rosa mosqueta 10 ou 5%, porque esse é a pele. Então é muito bom esse óleo de rosa mosqueta para feridas pequenas, machucados, aberturas, ajuda bastante na cicatrização da pele. E é barato, muito barato. O óleo de rosa mosqueta é muito barato. Outros cremes e produtos à base de óleo, a gente tem o óleo de oliva, o óleo de abacate, o óleo de rícino, também são utilizados para manter a pele hidratada e, consequentemente, também auxiliam na prevenção de estrias. Bom, a gente vai agora na situação problema, né? O que são estrias, né? A gente lembrar o que são. São lesões visíveis na pele, com linhas de diferentes espessuras, às vezes discretamente enrugadas, causadas por dano na derme devido à intensa ou rápida distensão. Quais são os tipos de estrias? Quais são as causas? São classificadas por vários métodos. Em um deles, o tempo de evolução, a gente tem pela cor, né?
Estrias podem ser recentes, são aquelas mais avermelhadas. Antigas são as mais brancas, se parecem com cicatriz. E as mistas, que são aquelas brancas com bordas avermelhadas, causadas por um rompimento de estrias no local. Também podem ser classificadas pelo tamanho, finas e largas, e pelo relevo, atróficas, hipertróficas e planas. Quanto às causas, podem ser de origem infecciosa, mecânica, endócrina, genética, ou ainda estarem associadas a um tratamento de doenças. Então, estrias podem aparecer tanto em homens quanto mulheres e podem ter essas causas. A causa mais comum é a causa mecânica, né? O distendimento da pele, o rompimento dessas fibras. Só que outras causas podem estar associadas também. Quais os tipos de produtos que podem ser utilizados no tratamento anti-estria? Esse tratamento pode ser feito com métodos e produtos em busca da reestrutura da epiderme. Então a gente tem aí, como exemplo, o peeling, igual ao tratamento anti-idade, tem a mesma finalidade de renovar a pele, e com produtos ativos, como, por exemplo, a tretinoína. Vamos aí para a situação problema 2. No seu dia a dia familiar, Flávia divide o quarto com a irmã. Em uma conversa despretensiosa após o banho, que envolveu a Fabiana, tem estrias na virilha com tom vermelho. Quando tem o tom vermelho, a gente já sabe que são estrias recentes. Quando ela indagou sobre o provável período em que as estrias apareceram, a irmã relatou que elas surgiram depois de um longo tratamento de alergia respiratória que perdurou alguns meses. O que tem a ver alergia com estrias? Tá? Então a gente diagnostica assim esse tipo de estria que aconteceu com ela. Obrigado pela atenção na nossa primeira parte da aula. Vou abrir aqui nossa prática. Shampoo 2 em 1, só um minuto. Bom, vamos lá para a nossa unidade prática, né? Nós estamos no mecanismo de fotoproteção, fotoprotetores e tratamentos anti-estrias. Nessa atividade prática, a gente vai falar um pouquinho de creme anti-estria, alguns componentes que nós precisamos para manipular um bom creme anti-estrias, né? Vamos ver aqui como é que funciona isso. Bom, vamos avaliar a seguinte fórmula. O que nós temos de matéria-prima? Vaselina líquida, 4%. Tá? Eu vou falar só as porcentagens, tá? Nós temos o Nipazol, deixa eu ver aqui se eu tenho, tem aqui, para que serve? Vaselina líquida é um hidratante, então ela tampa a pele, não deixa o suor sair, né? Nem a água evaporar da pele. Então é um hidratante, inclusive mantém ali, retém a água na pele. Temos o Nipazol, que é um conservante, né? Um sistema conservante, é um dos parabenos, né? Então o parabeno é um sistema conservante de várias formulações cosméticas. BHT, ou butil hidroxitolueno, 0,05%, também é um conservante, só que nesse caso ele vai evitar a oxidação, né, um antioxidante. Nós temos o propileno glicol, que é um umectante da formulação, que vai deixá-la sempre molhadinha. Então, é 1% de umectante. Ácido lático, 0,2%. Nesse caso, ele vai agir como um hidratante e esfoliante da epiderme. Nipagem, junto com o nipazol, vai formar nosso complexo conservante líquido, aquoso e oleoso, né? Então, nosso sistema de conservante aquoso, nipazol, nosso sistema conservante oleoso. Ácido etileno de amino tetracético, chamado de EDTA também, 0,1%, também é um conservante, nesse caso ele é um quelante da formulação. Ele vai evitar aí que forme-se precipitado por íons. Ácido hialurônico, o famosinho da parada, né? Hoje em dia todo mundo quer o ácido hialurônico. Nesse caso, ele tem uma função de hidratante, né? A gente coloca como hidratante, mas a gente sabe que o ácido hialurônico ele tem várias funções. Das principais seria hidratante tópico. 5% de óleo de macadâmia, 5% do óleo de semente de uva, também é um excelente emoliente e um excelente hidratante também. O óleo de semente de uva também muito utilizado em formulações cosméticas. Óleo de rosa mosqueta, já falei dele na aula, 10% emoliente e cicatrizante potente. E por último, água destilada. Nesse caso a gente vai utilizar um QSP para 60 ml. Aproximadamente 72% da nossa formulação é água. Vamos lá formular então. Material, a gente vai precisar de becquerels graduados, de 20, 250 ml, pipetas graduadas de 0,5, 1, 2, 5 e 10 ml. Vamos precisar de balança analítica, banho-maria, termômetro para banho-maria e 3 frascos transparentes, não precisa ser conta-gotas, é só frascos para a gente conseguir
embalar a nossa formulação, então, elaboração do creme anti-estrias. Primeira fase, fase oleosa. Toda vez que a gente vai preparar um cosmético, a maioria dos nossos cosméticos, né, eles são duas fases, fase oleosa e fase aquosa, a maioria deles. Então, se a gente falar um creme anti-estria, o creme é emulsão, então, fase oleosa. O que a gente faz na fase oleosa? Tudo aquilo que for derreter em óleo. Então, a gente coloca a vaselina líquida, 2,4 ml, nipazol e o BHT, que são esses componentes que vão na fase oleosa. Depois a gente coloca em outro becker a fase aquosa. Nessa fase aquosa vai o propileno glicol, o ácido lático, o nipagin, o EDTA e a água destilada. Então são os componentes da fase aquosa. Terceira etapa é aquecer essas duas fases e finalizar o creme. A gente aquece separadamente a fase aquosa primeiro e a fase oleosa até chegar nos 75 graus Celsius em banho-maria. Com o auxílio de um termômetro, a gente vai medindo até as duas fases estarem a 75 graus Celsius. O becker da fase oleosa, mantendo a temperatura por 3 minutos. Então a gente verte ali a água sobre o óleo. Agitamos até esfriar a formulação. No final a gente adiciona os componentes ao creme. No caso aqui a gente vai adicionar o ácido hialurônico, o óleo de macadâmia e o óleo de semente de uva. Se eu não me engano, o PCANA não estava na nossa lista inicial de formulação. Ele está aparecendo aqui de gaiato, ó. Mas é um bom componente também para colocar na formulação. Colocamos também o óleo de rosa mosqueta, né? Tudo isso a gente faz, pessoal, depois que o creme já está pronto. E a gente incorpora os componentes no creme. A gente vai colocando um por um e vai mexendo e homogeneizando. A gente pode colocar aqui no final também 6 gotinhas de alguma fragrância, né, para dar um cheirinho interessante. No caso, pode ser lavanda com baunilha, pode ser um cheirinho de óleo de amêndoas, né? Então, o cheiro da macadâmia também vai fazer a sua parte aqui na formulação e acondicionamos nos frascos no final de tudo. Aí a gente consegue terminar esse anti-estresse. Então era isso. Agradeço mais uma vez a atenção, nossa práticazinha rápida. Nossa, essa prática no laboratório ia ficar muito legal. E aí, pessoal? Mais alguma dúvida com relação à formulação? Tudo certo? Obrigado. Boa noite.